Quando nós temos a ATM, nós temos, logicamente, côndilo, mandíbula. O nosso paciente, ele possui estruturas ósseas, por exemplo, temporal e mandíbula, com sua glenoide e com o seu côndilo, onde, para manter uma congruência, para manter o movimento, ele tem o disco, não é? Mais ou menos nessa região, e esse disco apresenta cápsula e tecido retrodiscal. Porém, essa ATM, se ela não tiver um sistema muscular, músculo-esquelético, que comande o movimento dela, ela continua exercendo o seu movimento de forma inoperante. Não acontece da forma que precisa. Então, para isso, existem os músculos mastigatórios e os músculos não mastigatórios são músculos acessórios, porém muito importante no processo diagnóstico e na função da ATM. E quando a gente fala de processo diagnóstico, de detalhes que é necessário para que você tenha efetividade no seu tratamento, tenha um resultado mais importante, você precisa entender o seguinte: quais tipos de dores a gente pode encontrar nesse paciente? Que tipo de dor existe? E aí, eu vou dar uma pausa na ATM e vou falar um pouquinho de dor. Existe a dor nociplástica, existe a dor nociceptiva, existe a dor neuropática. Esses tipos de dores. Coloca aí nos comentários. Nociplástica, nociceptiva e neuropática. Coloca aí para que vocês comecem a entender sobre o que eu vou falar. E diante desse processo, olha só, NNN, 3 N's, nociplástica, neuropática e nociceptiva. A nociplástica é a dor do paciente crônico. Quem aí tem paciente com disfunção de ATM crônica? Ah, eu tenho. Coloca aí. É a dor do paciente crônico. É aquela dor que envolve uma sensibilização central, um envolvimento de sistema nervoso autonômico, envolvimento de processo de estresse, ansiedade. Quem é que tem aí? Coloca aí, eu tenho. Eu tenho. Coloca aí que eu quero saber. Olha só, começa a aparecer. Diante dessa característica, a gente precisa entender como abordar esse paciente dentro do diagnóstico diferencial. E quem tem o tipo de paciente com dor nociceptiva? Ou já apareceu para você aquele que teve um trauma, comeu algo, abriu a boca demais, passou muito tempo na cadeira do dentista e veio travado com aquela dor aguda? Quem já atendeu esse tipo de paciente? Muito tempo parado, veio aquela dor aguda. É a dor nociceptiva. É aquela dor mais empontada, menos difusa, que geralmente intensifica com um movimento mais localizado, uma característica mais inflamatória pontual aguda. E dentro desses dois, nociplástica, nociceptiva, a gente tem paciente com característica neuropática. Aí essa dor neuropática tem pegado muita gente, porque está dentro de um diagnóstico neurofisiológico, que muitos de nós, inclusive eu, não tivemos na faculdade. Tivemos um conteúdo muito falho desses pacientes, para atender esses pacientes.
só falando de anatomia, só falando de biomecânica e problemas localizados, disfunções muitas vezes associando com músculo, muitas vezes associando com disco apenas. Quem tem essa história, essa deficiência nisso? Então, se você tem, coloca aí para mim nos comentários para eu entender qual o nível de vocês. Olha só, nociplástica, nociceptiva e neuropática. A neuropática tem a ver com os nervos, que é a famosa neuralgia do trigêmeo. Quem acha difícil tratar a neuralgia do trigêmeo? Então veja só, essas 3 possibilidades de dores envolvem uma articulação que pode ter um problema localizado, que pode ter um problema sistêmico crônico e que pode ter um problema neurofisiológico.